vai ao ar os 2 primeiros episódios lá nos Estados Unidos dessa temporada pelo Paramount Plus. Eu muito provavelmente vou tentar trazer uma análise no mesmo dia que foi lançado lá nos Estados Unidos, então eu vou contar tudo que eu achei no dia 14. E é isso. E aqui nesse vídeo a gente vai relembrar tudo o que aconteceu na 4ª temporada da série. Lembrando que faz um pouco mais de um ano que a 4ª temporada foi lançada. Eu fiz também uma cobertura completa, foi muito legal falar sobre a série no ano passado. Esse vídeo aqui é justamente para as pessoas que já assistiram a temporada e não lembram de todos os detalhes e tudo mais. Lembrando que eu tenho já um vídeo fazendo um resumão vou deixar aqui no card também. Ou seja, com esses 2 vídeos você já consegue ter uma noção completa do que aconteceu na história até aqui. Lembrando, se você não for inscrito no meu canal ainda, não deixa de se inscrever e se puder deixar o like também me ajuda bastante. Esses vídeos de resumões dão muito trabalho para ser feito, porque eu preciso reassistir a temporada, anotar todos os detalhes. Enfim, a edição demora muito, tudo demora muito, então eu agradeceria muito se vocês engajassem nesse vídeo. Também eu peço que deixem nos comentários quais foram os momentos mais marcantes dessa temporada para vocês. Eu acho que essa foi uma temporada não estava muito legal. Eu acho que eles conseguiram dar essa volta por cima. A gente tem a June indo para o Canadá finalmente. E quando a gente achou que a June lá no Canadá a história não seria mais tão interessante, na verdade se tornou ainda mais eletrizante. E o interessante é que eles não deixaram o arco de Gilead de lado, ou seja, a gente vê também tudo o que está rolando por lá. Eu acho que eles conseguiram conduzir muito bem a história, trazendo um final de temporada, um dos melhores episódios da série inteira. Eu fiquei extremamente surpreso com aquele final. Enfim, essa temporada foi muito boa. Lembrando, obviamente, que esse vídeo aqui terão spoilers. E é isso. Vamos lá para esse resumão. June está baleada e é carregada pelas outras aias. Elas precisam estancar o sangue do ferimento com um ferro quente. Depois todas elas são levadas escondidas dentro de um carro de um guardião da fé. 6 crianças foram levadas para lá com algumas marcas. Eles ficam abismados, ainda mais quando descobrem que a responsável por tudo isso foi a June. June e as outras aias chegam a uma fazenda e são recebidas por um guardião. Ela passa mal por estar muito fraca e eles acabam cuidando dela. Já tia Lydia é julgada pelo conselho de Gilead após ter sido torturada e punida pelo sumiço das crianças. Afinal, ela é responsável pelas aias que roubaram essas crianças. Ela diz que, na verdade, a culpada disso tudo é a Off Joseph, no caso a June, e pede para que quando prenderem ela, que traga a aia até ela. Após uma melhora, June levanta da cama e encontra Esther Keys, uma jovem esposa que a acolheu na fazenda. A garota deseja fortemente se vingar de Gilead e espera que June faça algo logo. Mas June diz que não é seguro no momento, então a Esther fica frustrada. Nick vai visitar Joseph na prisão. Ele revela que Gilead pensa em invadir o Canadá para ter as crianças de volta. Já Joseph diz que não é uma boa ideia e que deixar as crianças lá pode ser um ato de boa-fé para estabelecer alianças com o país vizinho. Durante um jantar, Esther manda matar um porco para servir às aias. Janine se recusa a comer pois havia se apegado ao animal, mas Esther força ela num ato de crueldade. June vai falar com a Esther e a garota revela que seu marido, o comandante Keys, por não conseguir engravidá-la, levava outros homens, dentre eles guardiões, olhos e outros comandantes, para estuprá-la. June volta para o galpão e encontra as outras meninas dançando e se divertindo. Isso deixa, ao invés disso, fazê-lo conselheiro dos planos de Gilead. June encontra finalmente o comandante. June pensa em matá-lo. Nesse momento também, um guardião é capturado invadindo a fazenda. Todos descobrem que ele também abusava de Esther. June, então, o sentencia à morte. Ela entrega a faca para Esther para que o mate. Esther, então, mata o homem e depois se deita suja de sangue na cama ao lado de June. Por causa disso, outros e Rita fazem um evento beneficente para ajudar as pessoas que voltaram de Gilead. É o Mayday. O lugar é tipo uma casa onde vão comandantes para se divertir, assim como na casa de Jezebéis. Chegando lá, June encontra Daisy, que é uma Jezebel. Ela diz que todos conhecem os grandes feitos de June e informa em qual fazenda elas conseguem se esconder a partir de agora. Nesse momento, June vê a oportunidade de se vingar de um número grande de comandantes, mas Daisy está desesperançosa. A advogada de Serena, junto de Mark Tuello, acham que a melhor forma de Serena se livrar das acusações e ter Nicole de volta
é acusar Fred de abuso físico e sexual. Ela não gosta muito dessa ideia. Esther descobre que June e as meninas vão embora e implora para levá-la junto. Nessa conversa, ela descobre que a garota está envenenando o comandante aos poucos com uma planta. Então ela tem o Fred e ele diz que não vai colaborar para ela sair livre com a Nicole. Moira vai visitar uma criança que saiu de Gilead e descobre que ela quer voltar para o lugar de onde nasceu. June entrega para Daisy o veneno que fez com Esther para dar para os comandantes, e o plano é um grande sucesso, fazendo com que todos os comandantes bebam a bebida. Mark Tuello revela para Serena que ela está grávida. Quando June volta para a fazenda, descobre que as outras aias fugiram e ela acaba sendo pega pelo Nick e os outros guardiões da fé. Então ela é levada para uma grande masmorra onde será torturada. No caminho, Nick conta que Esther foi capturada também e que está presa, mas que as outras aias fugiram para outro esconderijo. Ele diz que se é nesse momento e leva a June para uma sala. Ela bate em June e dizem como o plano de levar embora todas aquelas crianças causou dor em todo mundo. Eles amarram June e um tenente de Gilead chega. Ele pergunta onde estão as outras aias, mas June não responde. Então ele a tortura com um pano molhado para afogá-la. No Canadá, Luke descobre que June foi capturada e que muito provavelmente será morta. Após ser brutalmente torturada e não colaborar, June tem uma conversa com tia Lydia, onde diz que a tia falhou com as suas aias. Ela até a chama somente de Lydia e a mulher fica horrorizada. Quando a June está prestes a ser torturada novamente, ela revela um lugar errado onde as aias estão. Então, em mais uma tentativa dela colaborar, eles levam ela até o terraço do prédio e a colocam na frente de Beth e Sienna, que eram as duas Martas do comandante Lawrence, que ajudaram na fuga das crianças. Ela não conta, então ele joga as Martas mesmo assim. Nick e o comandante Lawrence conversam. O Nick diz que quer salvar June e que Lawrence deve favores a ele. Então Lawrence chama June para um jantar. Ele revela que devido a alguns comandantes estarem em estado grave no hospital por causa daquele veneno lá da casa de Jezebéis, Gilead acaba precisando a Rena. Então eles acabam mostrando a Rena dentro de uma jaula de vidro para June. A garota não a reconhece, muito pelo contrário, tem medo da mãe. Esse é o momento que desestabiliza a June e ela decide contar onde as aias estão. Portanto, todas as aias são capturadas novamente. June fala para tia Lydia que está pronta para ser executada, porém a tia, que nada mais é do que uma colônia de reprodução. E enquanto June é levada para essa colônia, ela encontra o Nick no caminho. E ele diz que a ama. Então elas se reúnem às outras aias e todas partem dentro de uma van junto da tia Lydia. Porém, nesse momento, a van para porque o motorista precisa fazer xixi. E é aí que todas as aias atacam a tia Lydia e fogem. E no meio dessa fuga, as aias morrem atingidas pelos tiros do motorista da van e também atropeladas pelo trem. Somente a June e a Janine sobrevivem e conseguem escapar. Elas vão, porém June acha um jeito de esvaziá-lo. Serena pede para ver a Rita na cadeia e revela para ela que está grávida de um menino. Ela também fala que sente falta da Rita e espera presente. June e Janine discutem, e June revela que só contou onde as aias contariam onde elas estão e que a culpa das meninas estarem mortas é da June. Já June rebate dizendo que deveria ter abandonado a Janine há muito tempo atrás. Enquanto isso, nos é mostrado um flashback da Janine. Ela estava grávida e tentava realizar um aborto, mas acaba sendo enganada por um lugar chamado Centro de Gravidez em Crise. Esse centro tenta se passar por uma clínica real de aborto, mas no fim só quer impedir esse procedimento e evangelizar essas mulheres. Rita descobre que, na verdade, a Serena só quer a ajuda dela para culpar o Fred no julgamento pelo estupro da June. Então ela vai até Fred e entrega a ultrassom para ele, dizendo que não é mais responsável por aquela família. O trem de June e Janine é parado por rebeldes liderados por Steven. Elas acabam pedindo para ir junto com eles. Então as duas vão para o alojamento dos rebeldes, e lá Steven diz que nada é de graça, e que para conseguir roupas e alimentos, elas precisam pagar com favores sexuais. Porém, June se recusa, e quando as duas estão prestes a ir embora, a Janine aceita essa proposta de Steve. June acaba vendo bombardeios e a guerra em Chicago contra Gilead. Tia Lydia conversa com a tia Ruth no Centro Vermelho e descobre que não cuidará mais das aias. O comandante Lawrence tenta convencer o conselho de Gilead a cessar fogo na guerra contra Chicago para receber ajuda internacional e
e ficar bem na fita. Mas ninguém concorda com ele, incluindo Nick. Depois que a reunião acaba, o Lawrence fala que essa trégua pode ajudar June, e Nick responde que se ela estivesse na linha de frente da guerra, ele saberia. June e os rebeldes saem para negociar por mantimentos com outro grupo e quase são pegos pelos soldados de Gilead. Janine conta para June que está gostando de Steven. Tia Lydia vai até Lawrence chantageá-lo, dizendo que se ele não colocá-la novamente em seu posto, ela vai denunciá-lo por ajudar June no plano de levar as crianças para o Canadá. Em contrapartida, ele propõe uma parceria com ela e pede sua ajuda para derrubar os seus colegas do conselho e ganhar o poder novamente. Então os dois formam uma aliança. June pretende ir encontrar um outro grupo de rebeldes, mas Janine quer ficar ali. As duas discutem. Nick vai atrás de algumas Martas para saber o paradeiro de June, e uma delas fala que toda pessoa que ajuda June acaba indo parar no muro. Já a outra Marta revela que duas aias foram vistas indo para Chicago, e que uma delas podia ser a June. Lawrence consegue finalmente o seu lugar na mesa no conselho, e os comandantes decidem cessar fogo para que ONGs possam ajudar refugiados em Chicago. Porém, no fim, o plano é, na verdade, bombardear todo lugar e matar muitas pessoas. Nick fica preocupadíssimo porque sabe que a June estará lá. No fim, a Janine decide ir com a June procurar o outro grupo de rebeldes, mas no meio do caminho elas são atingidas pelo bombardeio. É aí que a June acorda muito machucada no meio dos escombros e encontra a sua amiga Moira, que estava ali trabalhando como voluntária. Ela ainda está meio desorientada por causa do bombardeio e procura incessantemente por Janine. Mas com muita dificuldade, a amiga faz ela entrar dentro do carro. Moira tenta convencer a Una, que é a chefe daquela ONG, a levar a amiga com eles. Mas a Una diz que não pode abrir exceção, porque se levarem a June, Gilead vai para onde Moira consegue convencer June a entrar no barco escondido de Una. O que Moira não esperava era que o barco passaria por uma forte inspeção de Gilead após deixar a fronteira. É nesse momento que ela conta para Una que levou a amiga escondida e a chefe fica enfurecida. E após quase ser descoberta, June consegue passar pela inspeção. Só que mesmo assim, June tenta deixar o barco em um bote para voltar para Gilead. Ela e Moira discutem e a amiga consegue convencê-la a ficar. No fim, o barco chega ao Canadá e June encontra Luke. Ela pede desculpas por não estar com a Hannah. Os dois se abraçam em uma cena emocionante e logo após ela pisa em solo canadense. June encontra Mark Tuello e ele oferece as boas-vindas para ela no Canadá. Eles levam ela até um hotel de luxo onde ela dorme por 17 horas. June e Luke conversam e ele diz que se sente culpado por não ter conseguido tirar ela e a Hannah de lá e pede o seu perdão. Depois o Luke leva June até a sua casa, onde ela encontra a Emily e também a sua filha Nicole. Já na prisão, o Fred propõe uma trégua na briga com Serena. Isso, eles precisam se unir. June, Luke e Moira vão ao supermercado. Lá descobrimos que já se passaram 7 anos desde o começo de Gilead. Nesse momento também a June tem alucinações com acontecimentos em Gilead. De noite, todos se reúnem com Rita e Emily e conversam sobre as vivências de Gilead. Nessa conversa, June descobre que Serena está grávida. Ela fica tão brava que não consegue dormir, então pede para o Mark Tuello levá-la até a cela de Serena. As duas têm uma conversa tensa aos Estados Unidos. June também fala que Deus só colocou a criança que ela está esperando em seu útero para matá-la e fazê-la sentir um pouco da dor que todos sofrem cabelo e começa a participar do grupo de apoio para mulheres que escaparam de Gilead. Ela decide pedir o seu perdão. E June acha que ela deve colocar para fora toda a sua raiva. Porém, Emily responde que nem todo mundo é como ela. Já no Centro Vermelho, Tia Lydia se descontrola e agride uma aia e também uma tia. Chega o dia em que June precisa depor contra o Fred e a Serena. E ela faz um longo e comovente discurso contando sobre toda a sua trajetória como aia. Após isso, a advogada de defesa dos Waterford começa a fazer diversas perguntas absurdas para ela. June e o Fred discutem nesse momento e ela acaba abandonando o julgamento. Pela agressão no Centro Vermelho, o comandante Lawrence vai falar com a Tia Lydia e revela que a Janine está viva e que foi capturada. Ele também fala que a tia pode desconfiar e leva aquela tia que queria o perdão de Emily até o grupo de apoio.
A tia revela que foi ela quem contou aos olhos que Emily tinha um caso com a Martha, o que resultou em que tia acaba se matando enforcada. Tia Lydia encontra Janine e ela implora para não ser transformada em Aya novamente. No fim, a tia Lydia abraça ela toda emocionada. Fred e Serena descobrem que tem apoiadores em Gilead. No grupo de apoio, Emily revela estar feliz pela morte da tia, e as outras meninas contam que queriam que fossem os seus comandantes. Porém, Moore acha que essa raiva não leva a lugar algum, mas June diz que todas elas têm o direito de estarem furiosas. June conta para Luke a última vez que viu Hannah e que a garota não reconheceu a mãe. E Luke fica inconformado e diz que os dotou ao longo dos 7 anos. June tem a ideia de ligar para o comandante Lawrence e pedir ajuda para resgatar a filha. O comandante diz que o amor da June fode com as pessoas. Nessa conversa, a June diz que se ele devolver a Hannah, o Canadá irá facilitar o comércio com Gilead. Porém, o comandante faz uma contraproposta, pedindo 10 crianças de volta pela Hannah, mas a June não aceita. No Centro Vermelho, descobrimos que a Esther foi transformada em Aya, porém ela é super rebelde e se recusa a comer, e por isso ela é punida. Serena e Fred recebem presentes de apoiadores para o seu filho e Fred incentiva que a esposa escreva um livro. As outras tias insistem em levar a Janine para as colônias de Madalena, mas a tia Lydia se recusa a levá-la e diz que tem um plano para Aya. Luke dá a ideia de June encontrar o Nick para pedir ajuda com Hannah. A esposa, Naomi Putman, se encontra com a Serena e ela diz que cuidaria do seu filho caso a amiga permanecesse presa no Canadá. Já Fred conversa com o comandante Warren e pergunta se houve uma proposta de troca de prisioneiros. Porém, o amigo diz que isso não aconteceu, pois incentivaria ainda mais sequestros a comer e a se comportar. June vai encontrar Nick e ele entrega uma pasta para ela cheia de informações sobre Hannah. Porém, ele diz que é impossível tirá-la de lá, pois é cheio de guardiões. Os dois se beijam e ficam um tempo com Nicole. Depois, Nick entrega uma boneca para sua filha. No fim, quando a June vai embora, Nick coloca uma aliança de casado em seu dedo. Serena conversa com Fred e diz que tem medo de voltar para Gilead e ser levada para as colônias ou até mesmo transformada em Aya. Mais tarde, em troca disso, ele recebe a sua liberdade. A June fica furiosa quando descobre isso. Fred recebe clemência por ter colaborado com informações valiosas de Gilead e June é convidada a fazer uma declaração para o tribunal para pedir que não o soltem. Moore descobre que Fred terá audiência em Genebra, na Suíça, e incentiva a June a ir até lá para depor contra ele, mas a amiga não quer. Serena impõe que Mark Tuello providencie uma casa para ela e para Fred com segurança após o veredito do julgamento. June conversa com Emily e diz que quer muito esquecer-la, mas também fala que sente falta da Offred. Então ela entra no jogo e diz pro Luke que vai colocar o Fred no muro. E ele não entende nada. No dia seguinte, o comandante Lawrence na fronteira. E ele oferece 22 mulheres que trabalharam para a resistência em Gilead em troca do Fred. À noite, durante o jantar, Emily pergunta para June qual o fim que ela quer para o Fred. E ela diz que quer que ele tenha medo, exatamente como quando pegaram a rena dela lá na floresta. Fred se despede de Serena para viajar e diz que os dois podem ligar por chamada de vídeo durante a viagem. Mas quando Fred está saindo, o Mark Tuello diz que ele não vai mais para Genebra e tampouco será solto. Na verdade, eles levam Fred até a fronteira, onde ele é trocado pelas 22 mulheres que estavam presas em Gilead. Então Fred é recebido pelo Nick e pelo Lawrence. Nick o leva para a floresta mais conhecida como Terra de Ninguém. Então, após o Nick ir embora, ela pede para o comandante escolher entre uma arma ou um apito. Ele não escolhe nada e June acaba soprando o apito e várias mulheres cometem. Na manhã seguinte, Serena espera pela ligação de Fred, mas na verdade recebe um pacote com o dedo e a aliança do marido dentro. June chega em casa e Luke a encontra suja de sangue enquanto segura Nicole. Ela diz que já está indo embora. No fim da temporada, vemos o comandante Fred Waterford pendurado no muro, com acontecimentos muito importantes que com certeza impactarão no resto da história. Pro resto dessa história. Como eu falei, eu tô muito ansioso para a quinta temporada, eu acho que ela vai ser... Então, os 2 primeiros episódios
E pode vir aqui no meu canal à tarde, que muito provavelmente vai ter um vídeo de análise. Aproveita e ativa o sininho, que aí o YouTube vai avisar vocês. Como eu falei, se deixarem um like vai me ajudar bastante. Me siga também nas outras redes sociais, tipo o Instagram. Lá é uma extensão aqui do canal, falo muito também sobre cinema, sobre séries lá. E é isso. Até a próxima. Tchau!